pessoal, estamos aqui mais uma vez no meu canal. Hoje a gente vai para aquela nossa listinha clássica, né? Questões que vocês precisam saber para o vestibular. Hoje nós vamos para 3 questões de escala que vocês precisam saber fazer. Beleza? Se tu não viste nossos vídeos de escala, eles estão aqui na playlist de orientação e cartografia. Dá uma olhadinha para vocês entenderem mais ou menos como eu vou fazer esses cálculos. Fechou, gente? Também temos já uma lista gravada de fusos horários. 5 questões que vocês precisam saber fazer de fusos horários. Eu vou fazer só 3 questões em escala, gente, porque cada uma dessas questões tem um nível de complexidade um pouquinho mais elevado. Eu escolhi algumas questões que são um pouquinho mais difíceis de vestibulares federais. Beleza? Dentro dessas questões aqui, é importante que vocês saibam que a questão vai aparecer na tela. Então não te preocupa se tu não fez nenhuma dessas questões, não conhece, porque elas vão aparecer na tela. Eu vou ficar em silêncio alguns segundinhos, pausa o vídeo, faz a questão aí no teu caderno e depois segue com a resolução. Beleza? Bom, gente, o que é interessante a gente saber aqui que é muito importante? Resolução da questão de escala, questão número 1 na tela para vocês. Essa questãozinha, gente, ela é interessante porque ela lida com a seguinte situação. Vocês têm ali, ó, no mapa de escala 1 para 750 mil, 2 cidades distam 14 centímetros, uma da outra, obviamente. Qual escala aproximada de outro mapa em que essas 2 cidades, estivessem representadas a 32 centímetros, uma da outra? Qual seria essa escala? Que escala eu poderia utilizar? Seria adequada. Volta aqui pro quadro. Bom, gente, se eu tenho um mapa que está em 1 para 750 mil, frente às 2 cidades, eu tenho 14 centímetros de distância. Significa que entre essas 2 cidades, eu tenho ali essa distância real representada em 14 centímetros. Beleza? Tendo essa relação, tendo esse mapa, a escala é de 1 para 750 mil. Lembrando que escala é uma relação proporcional. No segundo caso, o segundo mapa, já um mapa diferente, eu não tenho a escala, mas eu sei o desenho. Eu sei que a distância entre a cidade A e a cidade B, eu que estou chamando de A e B, o exercício não dá nome, né? Mas só para a gente ter o nome das cidades. Então, a distância entre a cidade A e B foi praticamente dobrada. Eu tive uma ampliação, questão clássica de ampliação e redução e as consequências na escala, né? Então, se eu amplio o meu desenho para 32 centímetros, o que eu vou ter de relação aqui interessante? Quando eu olho para cá, se eu tenho essas relações, eu sei que o cálculo está montado nessas proporções. Escala 1 sobre 750 mil igual a 14 centímetros sobre uma distância real que eu não sei. Eu não sei qual é a real distância entre as 2 cidades. Ele só me deu informações gráficas. Beleza? Porém, eu sei que mesmo no mapa 1 para o mapa 2, a distância real tem que ser a mesma, porque são 2 cidades que distam uma distância real fixa. Deu para entender? Então, eu mudei o meu desenho, eu ampliei o meu mapa, mas eu não mudei a minha distância real. E isso faz com que eu, descobrindo essa distância real aqui, eu posso usar ela de novo no mapa 2. Porque é a mesma, a gente representa a mesma distância real. Quando eu faço esse cálculo rapidamente aqui, eu vou chegar que o Dzão está, né, a 10 milhões e 500 mil centímetros. A distância entre as 2 cidades é de 10 milhões e 500 mil centímetros. Da onde tu tirou esse número? Apenas, né, isolando a variável aqui. Multiplicação em cruz bem rápida. Fechou, gente? Reparem que a unidade está em centímetros e eu vou manter ela assim, porque eu quero usar ela de novo no outro mapa. Trago para cá, apago esse D e boto, né? No novo mapa, o 32 centímetros que ele nos propôs representa 10 milhões e 500 mil centímetros. Por quê? Repito, porque é a mesma distância real. Cheguei nessa fração, gente, eu ainda não resolvi o meu cálculo. Eu preciso lembrar que escala é sempre 1 sobre alguma coisa. Portanto, falta uma simplificação. Eu vou dividir
por 32 o numerador e 32 o denominador. Fazendo esse processo de simplificação, vocês vão chegar que a escala é mais ou menos, né, 1 para 328 mil. Vocês até vão descobrir um númerozinho um pouquinho diferente desse, mas olhando nas alternativas vocês vão ver que não tem como errar. 1 para 328 mil é a nossa escala mais adequada. Beleza, gente? Letra B de bola. Vamos para a próxima? Agora, pessoal, vamos para a segunda questão. Vou botar para vocês aí. Então, gente, essa questão já é considerada de nível um pouco mais alto, porque ela trabalha com variáveis ali, com algumas questões que são mais difíceis para quem está começando no cálculo de escala. Mas vem comigo que vai ficar mais tranquilo. Então, gente, na questão, a gente tem uma partezinha que é bem importante. Nós não apresentamos as variáveis necessárias de cara para fazer esse cálculo. A questão te diz que numa competição de balonismo, a gente tem uma distância de 102 km em linha reta e a organização da competição te deu uma folha de ofício, uma A4, para que a gente possa mapear esse trajeto. Beleza? Mapear um trajeto em linha reta, eu vou ter ali, né, em uma folha A4 representando 102 km. Até aí tudo tranquilo, parece uma questão até fácil. O problema é que eu não sei exatamente a distância gráfica que eu tenho que usar para chegar no resultado. Por isso, a prova do vestibular te dá medidas balizadoras. Ela te dá os lados da folha, né? 297 milímetros é o maior lado, 210 milímetros é o segundo, é o outro lado, beleza? Portanto, se eu tenho essas duas condições aqui, olha que interessante, eu já tenho uma folha para me balizar. Porém, eu vou ter que deduzir o desenho. Eu vou ter que usar uma medida arbitrária, gente. Eu tenho que pensar como eu vou mapear o meu trajeto em linha reta de forma adequada. Eu sempre digo para os alunos, se eu tivesse que te dar uma folha para tu mapeares da tua casa até o cursinho pré-vestibular, da tua casa até o colégio, da tua casa até o supermercado, num trajeto em linha reta, e eu uso uma folha 4, tu vai ter a lógica de preencher essa folha o máximo que tu puder, dando a maior riqueza de detalhes para o mapeamento. Então a gente vai ter que usar essa folha da melhor forma possível. Por isso, o meu desenho não vai ser um trocinho assim. O meu desenho não vai ser um troço maior do que o mapa. O meu desenho tem que ter coerência com a folha. Aquelas medidas estão ali para te ajudar e não para te atrapalhar. Por isso, eu indico a vocês que nessas que eu tenho que atribuir um desenho com uma medida balizadora, escolham, dependendo do contexto, mas escolham o maior lado. Significa, ou algum número arredondado próximo do maior lado da tua folha dos limites balizadores ali, né? Então, eu vou escolher trabalhar com 297 milímetros, como se ele fosse a minha medida gráfica. Então, eu vou fazer 297 milímetros valendo 102 quilômetros. A partir daí, o cálculo é um cálculo bem simples, né? A parte mais chata dessa questão é eu entender que eu não posso fazer uma medida reta que extravase a folha, nem vou fazer uma medida incoerente muito pequena. Eu vou usar as medidas que a questão está me trazendo. Vamos para o cálculo? Agora não tem muito mistério, né? Se eu tenho uma distância real de 102 km, meu cálculo de escala fica montado. Escala é igual a distância gráfica sobre 102 km. Bom, eu escolhi trabalhar com o maior lado, eu atribuí, pode escolher, gente, essa liberdade que a questão está te dando deve ser usada. Eu vou trabalhar com 297 milímetros, beleza? Já fiz questões com alunos que preferem arredondar, usar 300 milímetros, usar uma medida que seja mais fácil de dividir. Gente, essa questão tem essa liberdade, isso é bom, pode fazer, desde que vocês respeitem esses limites da folha. Deu para entender? Tem que ter coerência. Vem para cá. Quando eu fiz isso aqui, eu tenho que transformar essa medida em quilômetros. Também, né? Tem que transformar ela em milímetros. Para isso, eu coloco 6 zeros. Beleza? Por que 6 zeros? Para fazer a conversão adequada.
quilômetro, depois metro, centímetro e etc, né? Lembrando daquela escala completinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ou seja, faz a tabela completa e depois traz a tua conversão para cá. Esta conversãozinha de unidade vai fazer com que eu possa fazer uma divisão aqui, ó, 297, 297. Por que que eu dividi o numerador e o denominador por 297, gente? Porque uma escala é sempre 1 sobre alguma coisa. Portanto, uma simplificação vai me facilitar aqui, né? Então, a escala vai ficar escala igual a 1 sobre 3, 4, 3, 4, 3, 4. Vocês vão chegar neste número aproximadamente, porque eu escolhi trabalhar com aquela medida. Aí vocês vão olhar para as alternativas e vão ver, poxa vida, não tem essa resposta, eu errei. Quando na prática, exatamente porque tu não tinha um desenho bem determinado, uma medida gráfica bem determinada, tu teve que atribuir arbitrariamente essa medida. Portanto, nós não vamos chegar no resultado exato, mas olhando as alternativas, vocês vão ver que não tem erro. A alternativa correta é escala de 1 para 350 mil, que é a nossa medida mais perto. Letra D de dado. Beleza, gente? Se não entenderam, comenta aqui que a gente ajuda vocês com outras questões parecidas. Vamos para a próxima, nossa última questão? Gente, essa nossa questão 3 é mais tranquila. Ela vai ser muito mais interpretativa, mas é muito importante, principalmente para provas que nem a prova do Enem, que não vão exigir vocês matematicamente numa prova de ciências humanas, pelo menos não vão exigir tanto matematicamente. A parte mais importante aqui é a questão conceitual, que a gente entenda de fato o que são cada uma das variáveis da escala. Lembrando que a escala nada mais é do que uma proporção, uma relação entre uma medida gráfica e uma medida real. Ela também te entrega quantas vezes a realidade foi reduzida para caber na tua representação gráfica no teu mapa. Beleza? Dentro desse processo aqui, o que é interessante? Eu vou olhar para essas representações, questão número 3, mapa A, mapa B, e eu vou acabar estruturando a minha questão com algumas afirmações. A gente vai refutar as alternativas até chegar no gabarito, mas a questão mais importante é a seguinte. Quando eu falo de tamanho de escala, gente, eu tenho que entender que a escala maior é a escala que teve a realidade menos reduzida. Significa que uma escala do mapa A, que é 1 para 10 milhões, ela teve a realidade reduzida 10 milhões de vezes. Ou seja, todas as coisas representadas nesse mapa, no caso é o mapa do Brasil, foram reduzidas 10 milhões de vezes. Aqui, gente, no mapa B, eu tive uma redução mais drástica, mais intensa, né? 50 milhões de vezes. Significa que esse mapa foi reduzido, tudo aquilo que está representado naquele mapa foi reduzido 50 milhões de vezes. E isso é bem importante. Quando eu olho para cá, gente, o que é a parte mais importante, né? Eu tenho que lembrar que neste mapa, 1 centímetro vale aproximadamente, vou fazer a conversão direta para o real, tá? 1, 2, 3, 4, 5. 1 centímetro vale 10 milhões de centímetros, ou seja, 100 quilômetros. Significa que 100 quilômetros foram colocados dentro de apenas 1 centímetro. Deu para entender, gente? Tranquilo? Na sequência dos fatos, vocês têm o mapa 2. O mapa 2, 1 centímetro vale 50 milhões de centímetros. Vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1 centímetro vale 500 quilômetros. Bom, no mesmo centímetro da minha régua cabem 500 quilômetros, ou seja, cabe muito mais coisa. Portanto, esse aqui tem menos coisas representadas, esse aqui tem mais coisas representadas. Fechou? Deu para entender? Na prática, provavelmente, esse mapa é o mapa com mais detalhamento, o mapa maior do território nacional. E isso é bem importante. Por que eu sei que ele é maior? Porque em cada centímetro ele bota bem menos área.
Como eu sei que a área tem que ser a área do Brasil, esse mapa está me representando melhor aqui a condição, o detalhamento. Cabe menos coisa. Eu sempre digo para vocês, se eu tenho uma escala, por exemplo, de 1 para 250, cada centímetro desse meu mapinha, dessa minha planta, cabe apenas 2,5 metros. Eu estou vendo um detalhamento, uma qualidade de informação muito melhor do que um mapa desses tamanhos aqui. Esses mapas são considerados mapas de escalas muito pequenas, ou seja, eles têm muita área e muita generalização, perdem em detalhe. Deu para entender? Comparando os dois, esse aqui apresenta uma escala maior e esse uma escala menor. Portanto, este mapa aqui tem mais detalhes, e esse mapa aqui tem menos detalhes. Bom, gente, o que é interessante a gente perceber? A gente vai comparando essas duas escalas. A escala de 1 para 10 milhões é uma escala menor, com mais detalhamento. Desculpa, vou me corrigir. A escala de 1 para 10 milhões é uma escala maior, com mais detalhes. E o mapa P, uma escala menor, com menos detalhes, porém mais área. No caso, a diferença de área é irrelevante, porque ele já falou no enunciado que o mapa é do Brasil. Então, o que está variando entre os dois mapas é o tamanho deles. Deu para entender, gente? Todo mundo conseguiu fazer? Essas foram 3 questões fundamentais que vocês precisam saber fazer de escala. Beleza? Qualquer coisa que vocês queiram saber, só comenta aqui embaixo que a gente grava para vocês. Beijo para todos e todas. Sucesso!